Bacana. Fiquei meio rouco. Bacana. E aí, galera, tudo tranquilo? Vamos nessa. Agora de volta ao nosso cenário original. Hoje vamos estudar o nosso querido amigo Max Weber, mais famoso pelo sobrenome, claro, Weber. Não é Weber, tá? Weber. O nosso querido amigo Max Weber é o quarto dos grandes mestres da sociologia. Na realidade, muita gente considera só três. Muita gente considera a tríade da sociologia. Consideram Durkheim o primeiro, porque como eu já falei para vocês em outro momento, né? Acabou que o nosso amigo Comte, ele ficou mais famoso pela questão do positivismo, entendeu? Mais do que pela sociologia, compreende? Mas enfim, eu considero o nosso amigo Comte, mas é importante que vocês saibam que ele existe, correto? Então o nosso amigo Weber, ele é o último, ele é o mais novinho de todos. E o primeiro ponto que é fundamental a gente saber sobre o nosso amigo Weber é o seguinte: ele estudou de forma muito severa, muito séria, Marx e Durkheim. Vou colocar Durkheim primeiro porque é mais antigo, né? Então ele estudou Durkheim e Marx, beleza? Primeiro ponto para a gente saber, que a gente tem que saber sobre o nosso amigo Weber. Segunda coisa importante é o seguinte: se a gente analisar o nosso amigo Marx e a gente analisar o nosso amigo Durkheim, a gente vai perceber uma coisa importante. Para o Durkheim, qual é o ponto central da sociologia? É o fato social, lembra disso? E o que é um fato social? É tudo aquilo que se encaixa, tudo aquilo que acontece na sociedade, né? E se encaixa nos três pontos que o Durkheim determina que são fundamentais. Generalidade, que é a mesma coisa que coletividade, ou seja, o fato social é uma coisa que é coletiva, que se refere a um grupo, nunca a um indivíduo, beleza? Segundo item, exterioridade, o que significa que o fato social é algo que vem de fora do indivíduo, parece que é uma coisa que vem da própria sociedade. Por exemplo, a regra de que todos os jovens devem frequentar a escola. Mesmo que não fosse uma lei, né? Mesmo que não fosse uma lei, seria estranho, né? Você chegar para alguém, não, eu não estou matriculado em nenhuma escola, não vou. Sacou? Então é uma coisa que vem de fora. De onde vem essa regra, sacou? E por último... Opa, caiu aqui a minha prancheta. E por último, a gente tem a coercitividade. O que significa coercitividade? É algo que exerce pressão. Ou seja, o fato social exerce pressão sobre os indivíduos. Beleza? Então, para o Durkheim, esse é o fato. Agora, observe o primeiro ponto, que já é o primeirão. Generalidade. O fato social tem que ser coletivo. Não existe fato social baseado em indivíduo. Guarda isso. Quando a gente olha para o nosso amigo Marx, certo? Marx, qual é o ponto central do estudo da sociologia para ele? Do estudo da sociedade, de forma geral, né? Para o Marx, são as relações de trabalho. Isto é, as relações que ocorrem, né, que acontecem entre os patrões e os empregados. Ou seja, a luta de classes, né? Então, para o nosso amigo Marx, o ponto central do estudo da sociologia são as relações de trabalho, relações entre as classes burguesia e proletariado. O indivíduo não importa. Importa a classe a qual esse indivíduo pertence. Ou você é patrão, ou você é funcionário. Ou você é explorador, ou você é explorado. Acho que vocês já perceberam, né? O nosso amigo Weber observa que em Marx e em Durkheim existe uma desvalorização do papel do indivíduo, sacou? O valor do indivíduo é praticamente desprezado com esses autores, beleza? Então, ele observa que o nosso amigo Weber observa que até então,
Até então, o indivíduo tem um papel reduzido na sociologia. O indivíduo não é relevante, sacou? O indivíduo não é relevante. Beleza? Então, Weber observa que na sociologia anterior a ele, isto é, com Durkheim e com Marx, o papel do indivíduo não é relevante. E aí ele desenvolve, nosso amigo Weber desenvolve um conceito que a gente conhece como sociologia compreensiva, que é um movimento da sociologia voltado para observar o valor do indivíduo, certo? E em contrapartida dessa ideia da sociologia compreensiva, a gente tem também a sociologia científica, que é aquela do Marx e do Durkheim, certo? Que é baseada em blocos de pessoas, beleza? Então, a ideia da sociologia compreensiva é a sociologia que se preocupa com o papel do indivíduo na sociedade. Para Comte, qual é o ponto que a gente tem que estudar para entender a sociedade? É o fenômeno social, lembra? Porque o Comte era muito influenciado pela física. A física estuda os fenômenos naturais. Então, para o Comte, seriam os fenômenos sociais. Para Durkheim, é o fato social que deve ser estudado para compreender a sociedade. Para Marx, são as relações de trabalho. E para o Weber, é a ação social. A ação social é, para o nosso amigo Weber, o ponto que deve ser estudado, certo? Para a gente entender como funciona a sociedade. Agora, o que é ação social? O que significa? Certo? O conceito de ação social para o nosso amigo Weber significa o seguinte. É uma ação, certo? Dor nas costas. Tomada por um indivíduo, uma ação realizada por um indivíduo em um ambiente que lhe faz sentido, um ambiente que ele conhece, entendeu? É uma ação realizada por um indivíduo, em um ambiente que lhe faz sentido. Um ambiente que... E o que significa isso de fazer sentido? Cara, é o seguinte, fazer sentido significa um ambiente que ele compreende as regras, que ele compreende as consequências dos seus atos. Por exemplo, se eu chego num lugar onde eu vou à casa de um amigo meu, certo? E já vou adentrando sua cozinha, abrindo a porta e pegando um refrigerante. Certo? Cara, aí vamos supor que a esposa desse meu amigo seja uma mulher, assim como a minha esposa é, totalmente ligada em organização. A casa tem que estar arrumada, tem que ser do jeito dela, a geladeira tem que estar do jeito dela. Aí vai um estranho lá e abre a porta da geladeira. Com certeza a esposa dele vai ficar desconfortável. Vai ficar de repente até chateada. Pô, esse teu amigo JL é um mal educado, hein? Mas pra mim não fazia sentido. Eu não conhecia as regras, eu não sabia como a esposa dele era, eu não sabia como as regras da casa dele funcionavam. Assim sendo, isso significa que isso não foi uma ação social. Uma ação social é apenas uma atitude que eu tomo em um ambiente que me faz sentido, ou seja, um ambiente cujas regras eu estou familiarizado com, entendeu? Um ambiente cujas regras me são familiares, eu sei como é que funciona, eu tenho ideia de quais são as consequências dos meus atos, beleza? Então, para o nosso amigo Weber, é isso que determina os movimentos da sociedade, beleza? E eu esqueci de falar com vocês uma coisa, vocês que são dedicados e gostam de manter o caderno em dia, né? Tem uma boa notícia. Eu percebi com o nosso último vídeo
que é uma boa ideia eu enviar o arquivo para vocês, sacou? Vocês percebem que eu fico conversando com vocês e olhando aqui pro lado, né? Então, aqui do lado tem o meu computador, onde eu deixo o arquivo do Word, né? Como se fosse um quadro, entendeu? Da nossa aula já pronto, previamente preparado. Isso aqui é organização, cara. Entendeu? Eu vou fazendo o quadro para vocês. Então agora, a partir de hoje, eu vou enviar esse arquivo para vocês também, conforme eu fiz na última aula. Mas para quem gosta de copiar do quadrinho, tá aqui, ó, beleza? Ação realizada por um indivíduo em um ambiente que lhe faça sentido. Beleza? Agora, para a gente finalizar nossos estudos do nosso querido amigo Max Weber, tem um ponto central que é mais importante do que isso tudo que eu falei. Quando você encontra alguma coisa do Max Weber, dificilmente é sobre essa questão de ação social e tal. Eu só coloquei para vocês porque faz parte da obra do cara, né? E para manter uma ordem, né? Para manter aquela conexão do autor, objeto de estudo da sociologia. Autor, objeto de estudo da sociologia, entendeu? Agora, o seguinte. O ponto central do nosso amigo Weber ele foi criado numa família protestante, ou seja, numa família que hoje a gente chama de evangélica, beleza? E nessa família, o Weber aprendeu o valor do dinheiro. E aí, juntando o que ele aprendeu com a família, o que ele aprendeu na igreja, com o que ele aprendeu estudando, né, na universidade e tal, o Weber tinha uma visão de vida bem interessante. Para o nosso amigo Max Weber, o que mostra que um homem, o que torna um homem digno é o seu trabalho. Olha só, influência do calvinismo, né? O que torna o homem digno é o seu trabalho e o seu sucesso financeiro. Essa é a parada. Eu imagino que ele também considera a família no meio do caminho, mas eu não... Enfim, porque ele é religioso, né? Mas então, o ponto central para ele, para dizer que um homem é digno, que um homem é de sucesso, que um homem é bem sucedido, o ponto central é esse, entendeu? É o seu trabalho e o seu sucesso financeiro. Isso que determina, beleza? E as religiões que são são protestantes, as igrejas que são derivadas do calvinismo, que tem um embrião do calvinismo, por mais que isso não seja oficial, são igrejas que acreditam no trabalho duro, beleza? Bem ligado aos judeus, que é naquela ideia do trabalho duro. São coisas que agradam a Deus, entendeu? É a pessoa trabalhar duro e a pessoa ter sucesso financeiro. O sucesso financeiro é o que mostra que Deus está satisfeito com as suas ações. É o seu sucesso financeiro que é o reflexo do amor, né, da satisfação que Deus sente por você. Sacou a parada? Essa é a visão do Weber e dos protestantes que seguem o caminho do calvinismo, né? Normalmente, quando eu estou em sala de aula, eu até falo o nome de uma igreja, mas não vou falar porque essa aula vai para o YouTube, né? Sei lá se isso me causa algum problema. Mas enfim, vocês sabem de qual igreja que eu estou falando, né? Que é muito famosa e que, se você for olhar os testemunhos que passam na TV, cara, os testemunhos são sempre dois. Só um desses dois tipos. Tipo número 2, vou colocar o segundo primeiro. O tipo de testemunho número 2 é o de coisas sobrenaturais. Por exemplo, caraca, eu tinha um câncer. E aí eu tomei a água lá santificada e bum, o câncer sumiu. Eu fiz o exame e mostrou lá que o câncer foi dissolvido. Não estou questionando isso, tá? Eu, inclusive, acredito que há muito mais coisa no mundo do que a nossa ciência consegue explicar detalhadamente, entendeu? Não estou dizendo que é impossível que isso aconteça. Realmente eu não acredito que seja impossível. Mas eu estou falando que os testemunhos são esses, ou de coisas sobrenaturais que a ciência não explica, e número 1, que são os testemunhos que mais aparecem, sobre sucesso financeiro. E perdão, chega a ser engraçado, porque nesses testemunhos eles falam de valores mesmo, entendeu? Por exemplo, a minha empresa estava mal, agora o meu patrimônio, e falam muito do termo patrimônio, o meu patrimônio de pai, ó, viu? O meu patrimônio é de 2 milhões de reais, a minha empresa está valendo 1,5 milhão, sacou? Ah, porque eu estava mal, agora eu tenho 2 carros, eu tenho... Então, o testemunho, né, dessa igreja realmente é a parada financeira mesmo, entendeu?
E o nosso amigo Weber foi criado nessa visão e observou bastante como isso, com muitos detalhes como isso acontece, e ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante. Nós já estudamos que a palavra ética, quando a gente está falando de filosofia, quase sempre a palavra ética pode ser substituída pela expressão modo ou forma de viver a vida, sacou? Forma de viver a vida. Então, quando eu falo ética protestante, é o quê? A forma de viver a vida dos protestantes, dos evangélicos. Então, o nome do livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ou seja, a forma de viver a vida dos protestantes, dos evangélicos, e o espírito, ou seja, a essência do capitalismo. Ele escreveu um livro sobre esse tema. Sensacional, né, cara? Sensacional. Então, ele estabelece uma relação, uma conexão entre a forma de viver a vida dos evangélicos, dos protestantes, e como que isso tem a ver, o que isso tem a ver com a essência do capitalismo. Beleza? E aí, cara, ele observa coisas que são bem visíveis, né? Visíveis quando a gente vê com paciência. A forma de viver a vida, primeiro é o quê? A pessoa vai... eu acho genial, eu acho uma parada muito interessante mesmo. Principalmente quando a pessoa tem um estilo de vida que é problemático para ela. É um estilo de vida que a deixa infeliz, que traz situações desagradáveis, que traz vergonha, sacou? Enfim, então, a primeira coisa que a igreja faz é afastar a pessoa do meio de convívio normal que ela tem até então. Convivendo nesse meio, você está satisfeito com a vida? Não, tanto que a pessoa se converte. Então, se ela se converteu, tem que se afastar daquele meio, mesmo que seja temporariamente, certo? E coloca a vida da pessoa regrada, é trabalho, casa e igreja. Trabalho, casa, igreja. Trabalho, é isso. É isso. E normalmente, pelo menos com os exemplos que eu conheço, o responsável pela igreja, né, o famoso pastor, ainda é um camarada que faz o seguinte, coloca a pessoa para participar da igreja várias vezes por semana, entendeu? Não é ir lá aos domingos, não. O cara que está começando, ele se envolve em projetos da igreja, então ele vai lá vários dias por semana. Isso coloca o cara naquele ritmo. E esse ritmo de trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, o que ele traz de positivo que envolve o financeiro? Primeiro, gasta-se menos. Cara, com balada, comendo fora, bebendo álcool, bebida alcoólica é cara. Com isso se gasta muito dinheiro. Quando o cara sai desse ritmo, já começa a economizar. E segundo ponto, cara, trabalhando direitinho, sendo a vida regrada, faz com que o trabalho se desenvolva melhor. Com isso, o cara é mais respeitado no trabalho, pode conseguir uma promoção, sacou? Então é isso. Valeu, galera. Max Weber pra nós. Bacana.